Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos ler a palavra. Está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Todos encontraram? Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem o Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Pode se sentar. Quando eu fui chamada para trazer a palavra, Deus, Ele tratou muito no meu coração, porque aqui fala bastante sobre a obediência. E ainda, mais que isso, Ele me fez lembrar de onde foi que Ele me tirou. É a primeira coisa que fala aqui para Ele: Eu sou aquele a quem enviou para ungí-lo. Antes de Deus pedir para Samuel ungir Saul, ele não era ninguém. Ele era lá de uma linhagem militar, e quando ele foi chamado para ser ungido, ele estava cuidando lá dos bichos do pai, lá, das jumentas. Não era ninguém. Assim como eu e você não éramos ninguém antes de poder entrar aqui na casa do Senhor e Ele poder falar no nosso coração e Ele poder trazer a salvação às nossas vidas. Nós não éramos ninguém. A gente estava numa lama. Muitos aqui, de repente, usavam drogas, estavam na mentira, não é? E Deus, Ele traz a memória. Ele gosta de trazer memória. Tanto que quando Ele destruiu lá a coisa do dilúvio, depois disso Ele colocou arco-íris. Ele gosta de trazer memória. Então Ele fala: isso é para poder vocês se lembrarem. E aqui Ele me fez lembrar de tudo aquilo que já tinha passado na minha vida antes de eu entrar na casa dele pela primeira vez, de eu conhecer do Senhor Jesus. E aí depois Ele dá uma ordem aqui a Saul. Ele fala para Saul: vai lá e destrói todos aqueles que entraram contra o meu povo na saída do Egito, os amalequitas. Destrói tudo, extermina,
mata tudo. E eu acredito que ali, no meio na saída ali de Saul, quando ele se preparou, ele reuniu aqui, fala que ele juntou 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Eu creio que no coração dele, ele estava determinado a cumprir tudo aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, tinha ordenado para ele fazer. Quantas vezes a gente entra na casa de Deus, a gente recebe uma palavra poderosa sobre as nossas vidas, e Deus vem e fala: olha, faça assim, mata tudo aquilo que te faz pecar contra mim. E a gente chega aqui e fala: não, hoje eu vou mudar, eu saio daqui determinada, eu vou fazer tudo aquilo que Deus me mandou fazer. E aí a gente sai com fé no coração, como Saul saiu, ele saiu determinado, ele falou: eu vou fazer. Só que chega no meio do caminho, quando ele começa a olhar aquelas coisas lá, que de repente deu uma dor no coração dele, aí ele fala: esse aqui é bom, eu vou levar, esse aqui também é bom, não tenho coragem de matar. E aí ele resolveu poupar o líder daquele que estava exterminando, que era contra ele, que vinha contra a vida deles ali, do povo de Deus. Ele resolve poupar o líder, justamente o líder. E aí, quando Samuel, ele passa uma noite em agonia praticamente, porque Deus fala com ele, para ele ir lá e repreender Saul. Aqui diz no capítulo 10, no verso 10, que fala assim, olha, só para poder ficar claro. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Deus fala com a gente na igreja, usa o pastor, usa um levita, usa uma criança para falar. E a gente vai, só que depois a gente não segue. E aí Deus acaba se arrependendo de muita coisa que Ele promete na nossa vida. Aí só que de madrugada Samuel, ele foi até Saul, foi procurar. E no capítulo 12 fala o seguinte, que de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas disseram a ele: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Quantas vezes, porque Deus nos levanta um pouquinho, a gente começa a se sentir, e aí a gente esquece das honras que é para Deus, e começa a achar que é nossa. Eu fiz isso, eu orei, a irmã ficou curada, eu posso. Quantas vezes, não é? E aqui Saul, ele fez isso, ele ergueu um monumento em própria honra. Ele achou, ele estava se achando. Ele exterminou o povo lá dos amalequitas, poupou o líder dele, o rei, e ainda trouxe lá o melhor do gado dele. Quando Samuel encontrou Saul, Saul falou para ele: o Senhor te abençoe. Eu segui todas as instruções que ele me deu. Hipocrisia, né? Quanta hipocrisia. A gente encontra às vezes um irmão na rua: e aí, como é que está a sua vida? Não, está tudo bem, eu segui tudo aquilo que Deus falou. E às vezes a gente não fez daquele jeito. Hipocrisia aqui de Saul. Eu segui tudo que Deus mandou eu fiz. Só que aí Samuel, ele fala o seguinte aqui no verso 14: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço aos meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é este que estou ouvindo? Pecado tem nome e faz barulho. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. Mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Toda vez que a gente faz alguma coisa, ainda que a gente esconda de qualquer pessoa, esconda do pastor, esconda da mãe, do pai, do filho, Deus está vendo. Ele vai aparecer. Ele faz barulho. Mais cedo ou mais tarde ele vai se manifestar. E aí ele escuta aqui, ele fala: que mugido é esse de boi que eu estou ouvindo?
aqui, olha, no 15, os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles é que pouparam a vida do rei, eles é que pouparam a vida lá dos bois, do melhor que tinha, eles que quiseram. Aí a gente, como pecador, tenta ficar arrumando desculpas para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente ofende o coração de Deus. A minha namorada me peitou. Que a minha vizinha, ela é bonita mesmo, né? Como é que eu não vou olhar? Mas eu estava na madrugada lá e de repente apareceu lá uma telinha na internet. Mas é que a vizinha veio falar da outra. Como que eu não podia comentar? É verdade. A gente arruma desculpa para tudo. Samuel, repreendendo aqui, mandado por Deus, e Saul não enxergava, e ele continuou fazendo isso. Só que ele ficou irritado. No 16 aqui ele vira e fala assim: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite, porque ele passou uma madrugada em agonia, Deus falando com ele. Aí ele falou: então fala. Embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Você não era nada. Deus te trouxe a liderança do povo, foi o primeiro rei de Israel. Você não era nada. Por que você precisava desobedecer a Deus? Não foi Deus que te levantou? Aleluia. Não foi Deus que restituiu a nossa vida? Por que nós temos que desobedecê-lo quando Ele fala que Ele entrega uma palavra? Quantas vezes aqui a gente vai à frente, pastor é usado, Deus fala através da boca dele. Quando o pastor está falando em línguas e de repente ele começa a traduzir, é o próprio Deus falando aqui, é a mensagem mandada por ele. Aí a gente recebe e vai lá, sai daqui com vontade de fazer, e aí a gente vai lá e desobedece, acaba alguma coisa mudando no meio do caminho, e aí a gente desobedece. Só que a gente esquece que foi Deus que tirou a gente da lama, que foi esse Deus que restituiu a nossa vida, que deu o carro, deu a casa, deu o emprego, deu a família restituída. A gente esquece disso. E aqui ele fez isso, complementando: o Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra ele, até que tenha eliminado. Ele mandou exterminar aquele povo. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Porque a gente, sabendo que muitas coisas vão ofender o coração do Senhor Jesus, de Deus, a gente acaba fazendo. Essa mania de empurrar não é aqui só. Sábado o pastor pregou aqui, falando sobre Adão e Eva. Quando Deus foi lá perguntar para Adão: Senhor, não fui eu, foi Eva. Senhor, não fui eu, foi a serpente. Isso aí já vem lá desde o início. Isso é da natureza humana, mas a gente tem que se consertar. A gente tem que vigiar sobre isso daí. Deus falou, a gente não pode brincar de ser cristão. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. E Deus também não brinca de ser Deus. Na hora que soar a trombeta, ele vai falar: vai para lá que eu não te conheço. Jesus. No 20 aqui, Saul ainda continua na hipocrisia. E ele fala assim: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei todo o povo dele. Os soldados, continua colocando a culpa, não assume. Os soldados trouxeram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim, olha, de sacrificarem ao Senhor Deus em Gilgal. Às vezes as nossas desculpas: mas eu fiz
E aí, eu tenho que comentar que foi uma confirmação. O presbítero Vanderlei postou uma frase lá no Face e eu ainda comentei embaixo. Eu falei, a confirmação da palavra que Deus me deu. Eu não sei se o irmão chegou a ver. Aqui diz o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Que dor, hein? Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. E ele, quantas vezes a gente vai fazer uma oração e faz a oração na hipocrisia? Ó Deus, me perdoa, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. Só que não é o arrependimento genuíno, verdadeiro, de coração quebrantado. Aí ele faz isso aqui. Ele fala assim, ó, pequei. Deixa eu voltar aqui. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi, até na oração. Para se arrepender, ele está colocando a culpa nos outros. Que arrependimento que é esse? Não tinha que ser um arrependimento genuíno. Deus foi lá, mandou repreender, está tirando a coroa dele. Mesmo ali, ele continua firmando o que ele falou lá, o que ele acha que é certo para ele. Aí ele fala assim ainda para Samuel: agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Irmãos, é muito importante a obediência de Deus. Obedecer a Deus aquilo que Ele manda. No meio disso aqui, depois eu vou continuar na palavra, eu vou contar um testemunho que aconteceu na minha vida há aproximadamente uns 5 anos. Há uns 5 anos atrás, eu já era guarda civil, né? Trabalhava lá. Só que eu vivia no vermelho. Minha conta era no vermelho totalmente. Cartão de crédito estouradíssimo. Eu tinha ainda 2 empréstimos na boca do caixa que você faz lá. Eu não ganhava para viver, eu não conseguia pagar minhas contas. Detalhe, eu amo trabalhar à noite. Minha vida, o meu organismo é para trabalhar à noite. Se eu passar das 10 horas acordada, depois só por Deus para dormir. E eu trabalhei longos anos à noite. Só que eu fazia hora extra, eu tinha adicional noturno, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para ir para a igreja. E eu vivia no vermelho. Um certo dia, Deus começou a queimar dentro do meu coração. E Ele falava assim: pede para ir para o dia. Pede para ir para o dia. Eu cheguei ao ponto de receber R$300 e meu carro ficar numa oficina aqui no Jardim Califórnia. Para tirar o carro era 400. Eu não tinha dinheiro. E aí, quando eu comecei a dar ouvido para Deus, para que Deus, naquilo que Ele estava falando, eu comecei a pensar naquilo que Ele falava, vai para o dia, e eu comecei a querer considerar aquilo que Ele falava para mim. Era justamente numa dessa fase que meu carro tinha ido para a oficina, e eu não tinha dinheiro para tirar de lá. Aí, tem um ponto de ônibus perto dessa oficina, eu fui retirar o carro e a oficina estava fechada. E aí, eu tinha visto já o valor, fiquei no ponto de ônibus esperando eles abrirem. E eu falei: o que eu vou fazer? Eu não vou ter dinheiro. O carro, R$400 para tirar da oficina. Recebi 300 e tem conta para pagar? Eu não vou conseguir fazer isso. Minha conta estava no vermelho, o banco ia pegar automaticamente. Eu falei: Senhor,
o que eu vou fazer? Eu já sei, eu vou pegar o próximo ônibus, vou para a cidade, ó, besteira, e vou fazer outro empréstimo, naqueles créditos da vida lá. Eu falei, eu não consigo devolver seu dízimo, não consigo fazer mais nada que eu faço da minha vida. Neste momento, eu escutei alguém falando comigo, e eu chorei nesse ponto de ônibus. Deus falou no meu coração: filha, eu não quero o seu dinheiro, eu quero o teu coração, eu quero a tua adoração, eu quero o teu amor, eu quero a tua obediência. O ônibus veio, eu não percebi porque eu estava escutando a palavra, alguém falando comigo. Aí eu levantei, eles abriram a oficina, fui lá, conversei com o rapaz, eu falei, eu não vou ter dinheiro para te pagar. Ele falou, leva o carro, quando você conseguir você me paga do jeito que você puder. Amém, eu fui glorificando a Deus, mas eu fui falando, Senhor, eu não posso fazer isso, eu vou ficar devendo mais um. E naquele dia era dia de culto, na outra igreja que eu ia. Estava no louvor quando eu cheguei, ajoelhei, fui orar, e no meio do louvor o pastor começou a ministrar. Filha, usado por Deus, foi eu quem te trouxe aqui. Eu confirmo para você que eu não quero o seu dinheiro, eu não preciso dele, eu quero a sua adoração, eu quero o seu amor. Naquele dia, eu fui falar com esse pastor e pedi para ele me orasse e confirmasse no meu coração que era para eu ir para o dia. No dia seguinte eu fui pedir. Quando eu falei com a minha chefe, ela falou, olha, daqui uns 3 meses talvez eu consiga mudar você para o dia, porque eu não consigo, não é assim, precisa de vaga. Uma semana depois eu estava das 6 às 18. Para não ficar prolongando, um ano depois, eu não sei o que Deus fez para mim, de verdade. Para mim foi milagre. Eu levei de testemunho na outra igreja também. Um ano depois, a minha conta estava normalizada, meu saldo bancário. Eu não tinha mais cartão de crédito estourado, estava quitado. Os 2 empréstimos que estavam na boca do caixa não tinha mais. Todos foram pagos. Eu não fazia hora extra, eu não tinha mais adicional noturno e estava trabalhando de dia. Irmãos, um ano depois eu tinha R$1.000 na poupança. Glória, aleluia, Deus. Obedecer a Deus, aquilo que Ele põe no seu coração, ainda que para você pareça impossível fazer, faça. Obedeça. Aleluia. Mas será que eu não vou errar no meio do caminho? Vai. Se a gente for lá no Salmo 51, eu deixei aqui separado, Salmo 51, o verso 3, Davi, ele foi o sucessor ali de Saul. E esse foi um homem quebrantado. Ele errava pra chuchu. Como errava? Como todos nós erramos. Só que a diferença dele com Saul aqui foi muito grande. No Salmo 51, só um trechinho aqui, ele reconhece plenamente: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Ele não precisou de ninguém. Natan foi falar com ele lá e não precisou de ninguém. Olha, Natan, de verdade, eu pequei mesmo, pequei contra Deus, eu reconheço. Ele foi genuíno ali. Então, uma lição muito grande disso aqui pra gente. A obediência, ela vai trazer bênçãos nas nossas vidas. E se nós errarmos contra Deus, nós devemos obedecê-lo. Nós devemos pedir perdão, mas um perdão com um coração quebrantado. Porque Ele não vai tirar a nossa coroa. O coração quebrantado não é para tirar a coroa, só o coração hipócrita. O coração quebrantado, ele vai nos trazer salvação. Ele vai nos trazer vitória. É isso que Deus faz na vida daquele que se quebranta verdadeiramente. É tremendo. Eu não sei o que vocês sentem, mas eu sinto da parte de Deus aqui. Ele pode estar puxando a orelha de muita gente, a minha também.
Não pense assim, ela foi lá, tá bom, ela obteve vitória. Porque antes de Deus trazer a palavra para falar com o povo, Ele fala com quem está ministrando. Pode ter certeza. É uma nova lição para mim, porque Deus Ele vai relembrando todos os dias de onde é que Ele me tirou. A gente precisa fazer isso. E agora, eu pergunto, qual que é o seu boizinho aí? O que é que você está escondendo? O que é que está te tirando da presença de Deus, quebrando isso, quebrando esse elo? O que é que está te afastando da presença de Deus? Às vezes, eu vejo aqui as pessoas querendo o batismo do Espírito Santo. E a gente fica orando, pedindo, batiza, Senhor, batiza. Mas aqui dentro já, eu não vou falar, as pessoas sabem. Deus já falou comigo 2 vezes, pediu para entregar o recado, eu entreguei. Ele me pediu para perguntar, você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir perdão para alguém? Você precisa que alguém te perdoe? Se tiver essa dor no coração, por mais que você implore, eu não acredito que vai haver esse batismo. A gente precisa estar de coração limpo. Qual é esse boizinho aí, esse bezerro que está escondido? Meu Deus, aleluia. Que seja um pintinho, por menor que seja, um detalhe. É no detalhe que pega. O que é que está te separando da presença de Deus? O que é que está te levando para lá, para fora da presença dEle? Fazendo com que você perca a coroa da salvação, de repente? O que é que está fazendo? Eu quero que, se o Vanderlei me der licença, pedir para as pessoas que sentirem no seu coração, mas verdadeiramente, decidir hoje, no seu coração, Senhor, aquele boi, aquela ovelha, aquele gatinho pequenininho que está me levando para longe de Ti, aquele pensamento, aquela internet na madrugada, a namorada que de repente leva a tentação, a vizinha, a mulher do próximo, aquela mentirinha, aquele peso de 2 medidas. Se hoje, eu não sei qual é o problema, eu não sei, Deus é que sabe. Glória a Deus. Se você sente no seu coração hoje vontade de se libertar disso daí, de seguir a vontade de Deus na sua vida, de seguir aquilo que Deus está colocando no teu coração, saia do teu lugar, venha aqui na frente para receber uma oração, para reconhecer, não é para entregar, para falar assim, eu estou me expondo, não. Quando a gente se reconhece publicamente para Jesus, Ele está enxergando o nosso coração, glória a Deus. Eu não sei se o Thiago vai conseguir me acompanhar, porque a gente não ensaiou, mas tem uma canção que eu amo muito. Jesus, Ele foi o maior obediente. Ele obedeceu ao Senhor Deus. Ele foi para a cruz como um cordeiro. Ele obedeceu. Ele sabia que ia ser pesado, mas ele sabia que a cruz não ia vencê-lo. Ele sabia disso. Então eu quero louvar uma canção. Não repare na voz, por favor. Mas essa canção é Jesus falando ao nosso coração. Se você sentir o desejo, enquanto eu estiver louvando, venha para frente, nós vamos orar por você. Mas é para reconhecer, olha, Senhor, eu quero deixar tudo aquilo que me separa do Senhor. Eu quero deixar tudo aquilo para trás. Eu quero matar hoje tudo aquilo que me separa. Porque a partir de hoje eu quero ter vitória verdadeira na minha vida. Eu quero andar nos teus caminhos. Aleluia! Deixei o meu lar e meu pai. É Jesus falando. Aleluia! Deixei minha casa por ti.
as mãos para cá. Continuar renovando a sua vida, que você possa vencer, né, tudo aquilo que está te afastando de Deus. Então, essa palavra que a irmã ministrou aqui nessa noite, ela tem vários endereços certos, viu, meus irmãos? Ainda que eles não vieram, alguém não veio aqui na frente, essa palavra Deus está tratando com alguns aqui nesta noite. Então, antes que você perceba que está muito longe do Senhor, e toda vez o pecado que tão de perto nos rodeia, não seja que nem Saul, não faça sacrifício de tolo, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Tem alguém que está enfermo, sentindo dor, deseja oração no seu lar, na sua família? Saia depressa, vem aqui, que nós vamos restaurando, os obreiros vão descer do púlpito, vão estar colocando as mãos sobre a sua vida. E em nome de Jesus você vem receber a sua vitória. Mas alguém você precisa de uma oração? Você que está com um propósito nesta campanha para Deus te dar a vitória. Seu lar, na vida do teu filho, nesta noite o Senhor Ele vai te abençoar. Amém? Você crê, igreja? Você crê, irmão? Vamos orar sobre isso. Glória a Deus. Isso, se está enfermo, fica à direita, à minha direita, à sua esquerda. As irmãs, a Cira já está aqui. Vem, Rosângela, ajuda aí. Não sei se a Lina vai me perder. A Adriana também, ajuda aí. Vamos orar? Glória a Deus. Ajuda lá, pastor. Ora por Estevão, ele está sentindo dor nas pernas, nos dedos. Glória a Deus. Pai amado, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Meu Deus, aqui estão os teus servos, as tuas servas, meu Deus, alguns estão enfermos, sentindo dores, meu Deus, outros com problema no seu lar. Aqui tem irmãs que estão com problema, meu Deus, na sua família, na vida dos seus filhos, Senhor, meu Deus.
para não tocar não, para não cantar não, deixa só nós orar, depois, sem instrumento agora. Glória a Deus. Vamos orar todos, em nome de Jesus. A igreja nos ajuda aqui em oração. Todo mal, toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus, nós ordenamos que caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estende as tuas mãos agora para curar. Todo mal agora, em nome de Jesus, toda obra das trevas. Em nome de Jesus, nós ordenamos e repreendemos que saia agora toda dor, desde a planta do pé até a cabeça, em nome de Jesus, dor que está nos ossos, dor que está na carne, nos nervos, nas juntas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai operando agora, vai curando agora, Senhor Jesus. Vai dando vitória agora, meu Deus, para a tua igreja, para a tua serva, teu servo nesta noite. Entra com providência, Cira, ajuda aqui a Adriana, põe a mão nessa irmã aí. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, toda opressão agora, meu Deus, toda opressão maligna agora, em nome de Jesus, começa a repreender agora daquele lugar, daquele lar. Em nome de Jesus, caia por terra agora, meu Deus, todas as trevas, todos os laços agora sejam quebrados, em nome de Jesus. Vai operando agora na vida da tua serva, Senhor. Vai operando agora na vida da tua filha. Entra com providência para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém? Deus abençoe a todos. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Podemos